Eu agradeço ao Senhor, agradeço ao pastor, mas essa oportunidade de estar compartilhando com a igreja algo que o Senhor falou no meu coração. É muito complicado, após domingo passado, uma mensagem tão profunda, que me impactou muito, pastor. Aí no sábado posterior eu tenho que falar com a igreja. É covardia, pastor, entendeu? Um pouquinho de covardia, né? Mas eu falei com o Senhor a semana e falei: Senhor, fala o meu coração, para que eu possa estar falando com a igreja. E aí ele falou tanta coisa que eu não sei nem o que falo, entendeu? Porque tem que mudar tanta coisa, tem que fazer tanta coisa. E aí, mas foi um bom tempo a semana, pensando no que o Senhor tinha para nós. Quero mais uma vez, ainda sentados, não por ritual, mas porque eu creio que a dependência do Senhor é o que vai fazer com que o nosso coração, o meu e o seu, possa ser essa noite tocado. Baixe sua cabeça. Senhor, sem Ti não vai dar, ó Pai. Senhor, eu me coloco ao Senhor, reconheço a minha pequenez, a minha incapacidade, mas também reconheço o Seu sangue, ó Cristo, que religou e refez a relação nossa, ó Pai. Fala ao meu coração, fala ao coração da Sua igreja, que possamos nós sair daqui mais impactados do que já fomos essa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava perguntando há pouco para a André se no Brasil o Dia dos Pais é o mesmo dia daqui, né? Eu sou meio desligado na questão do Dia dos Pais. Sou por conta de uma história. Eu era jovenzinho, né? E lá no Brasil, acho que aqui deve ser meio parecido, a semana do Dia dos Pais, assim como tem o Dia das Mães, eles faziam um trabalhinho, né? Eu lembro que eles entregavam, na segunda-feira começava, entregava a folha com um desenho, aí você colava um negocinho em volta lá, aí na terça você pintava, aí na quarta você punha um brilhinho, na quinta você punha a caneta, né? E na sexta você levava para casa, para dar para o seu pai. E eu participava disso, mas eu tinha um problema, eu não tinha o pai para entregar. Então o que eu fazia? Estragava um dos meus amiguinhos, entendeu? Chegar na sexta, ele dava uma bobeada, eu picava, e eu ficava de castigo, tinha bilhete. A referência de pai para mim sempre foi um pouco do meu avô, mas o meu avô, ele, por conta do divórcio dos meus pais, e a gente acabou indo morar, eu e minha irmã morar com ele foi a figura mais próxima paterna que eu tive aqui. Mas ele era da época antiga, né? Ele era muito duro, ele era muito distante. Eu não me recordo de um carinho, não me recordo de um abraço ou de um beijo. Eu me recordo eu era muito peralta, eu me recordo de alguns e vários momentos de repreensão. Confesso que nunca apanhei. Ele nunca foi de bater em mim. Mas eu, vira e mexe, eu via aqueles sermões, isso antes dos 11 anos. E eu lembro de algumas coisas muito, muito legais. O meu avô, ele que fazia o almoço de domingo. Era ele que fazia. E era legal, porque todo mundo ia para a igreja, menos ele. Parece doido isso, mas era verdade. A gente ia para a igreja era muito longe da minha casa, ele pegava o ônibus, e a coisa que a criança mais tem, somente o pobre, né, é fome, né? Tem fome sempre, né? E eu lembro que eu ia para a igreja com muita raiva, porque demorava para voltar, e aí eu voltava, era tarde, com muita fome, e na época antiga, vocês lembram, os adultos comiam antes das crianças. Hoje que as crianças comem antes, viu? Na nossa época a gente esperava eles comerem.
ficava lá no quintal, ficava lá brincando. E eu não queria, e eu fui crescendo. Com uns 8, 9 anos eu falei, não vou mais para a igreja, não quero saber dessa igreja, é muito longe. E aí eu lembro que eu estava dormindo assim, e eu vi o meu avô, pai Pedro, falou assim para minha avó, minha mãe nega, viu, não vai forçar o menino a ir na igreja não. E eu ouvi isso no domingo de manhã, eu fiquei muito feliz. Falei, pronto, acabou o meu problema. E eu vi o pessoal se arrumando, meus primos, meus irmãos, e foram embora, ficou um silêncio a casa. E eu lá, falei, que jóia, não vou mais precisar ir na igreja, que legal. Daqui a pouco eu vi ele entrando, e aí ele falou, levanta, Du. Eu falei, hã? Levanta que você vai para a igreja, tem uma igreja aqui na frente agora você não precisa pegar mais ônibus. Aí eu fui, obrigado, e foi muito legal. Com 11 anos, meu avô, num dia do nada, ele morreu. E eu lembro exatamente que eu acordei de manhã, e ele era muito, como eu vou dizer, ele tinha umas manias. Então eu lembro que ele ia sair de manhã para ir no supermercado, ele fazia as compras. Ele punha o sapato, ele usava a mesma bermuda sempre, viu, André? Por isso que eu tenho só uma. Entendeu? Porque eu sou igual meu avô. Ele punha o sapato e já punha a meia social. Então ele já estava de bermuda, tá? Já estava pronto. Eu sabia que ele ia sair porque ele estava com a meia erguida, estava andando lá, sem camisa, mas estava. E aí eu sabia, e nesse dia eu lembro que ele estava pronto para sair, eu fui lá, falei, você vai sair, pai? E ele, vou. Eu nunca vi ele sorrindo, né? Vou. E falei, legal, mas eu estava interessado porque ele tinha uma oficina de ferramentas, e eu queria bagunçar lá, né? Entendeu? Então eu falei, que legal, vai sair e eu vou poder fazer. Ele, vou no supermercado. Eu falei, que legal. Então tá bom. Eu falei assim, deixa eu dar um beijo no senhor. Aí ele parou assim, olhou, eu dei um beijo nele, e beleza, fui fazer o que estava e fui brincar na rua. Daqui a pouco alguém me passou de carro, eu sei quem é, me passou de carro e falou, viu, Du, vem aqui. Falei, o que foi? Então, entra aqui. Falei, imagine, não podia, né, entrar no carro de pessoas. Entra aqui, eu preciso falar com você. Seu avô Pedro acabou de falecer. E aí eu falei, você é criança? Eu tinha 11 anos. E aí, daí em diante, a figura paterna para mim foi muito distante. Muito distante. Porque a minha família a maioria é mulher. Minha avó, meu avô, eles tiveram 5 mulheres e um homem. E o meu tio esse homem chama Querubim. O nome dele é Querubim. Pensa num capeta, perdão da palavra. Então ele era a pessoa que falou, não seja igual ao seu tio Querubim. É isso que eu ouvia das minhas tias, da minha mãe, do pessoal, não seja igual a ele. Porque ele é todo torto, entendeu? Não deu certo o nome de anjo para ele, não deu. Até hoje. E aí eu fui crescendo, fui vivendo, e a figura do pai, para mim, foi muito distante. Quando eu comecei a namorar a Andréia, eu passei a ter, a minha família, a maioria das minhas tias, elas se separaram. Então, nas festas, era só mulher. Tinha um tio, casado, né, com a minha tia, e o resto era só mulher. Então, era família meio bagunçada. E quando eu comecei a namorar a Andréia, eles tinham lá a mãe dela, o pai, né, e as irmãs. Então, era uma família típica, né? Só que o pai da Andréia era meio complicado também. Então, sempre a Andréia falava, meu pai não tem jeito, minha sogra, meu pai é isso, meu pai. Então, foi cada vez mais criando em mim a dificuldade em ter uma figura de um pai padrão. Foi muito difícil para mim. Então, isso foi complicar a minha vida com o Senhor. Que eu sempre tive muita dificuldade em ver Deus como pai. Porque eu não tinha uma figura tão preciosa, uma figura tão presente, tão visível de um pai.
isso refletiu na minha relação com Deus. Eu tinha uma relação com Deus. Um Deus poderoso, um Deus de milagres, um Deus que me salva, que me salvou, mas um Deus, não um pai. E isso é complicado na sua relação, porque o Senhor Deus, Ele é pai. Amém? Abra sua Bíblia, meu irmão. Lá em Mateus 22, no versículo 34. Ainda dá para ouvir as folhas, entendeu, pastor? Ainda dá para ouvir. Mas eu acho que o negócio vai cada vez complicar mais, né? Vai ser só o celular, né? Mas ainda dá para ouvir. Acharam, irmãos? Eu vou ler para vocês. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentado, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não dá para a gente obrigar alguém a amar. Não dá para eu obrigar alguém a amar alguém, tá? Não dá. Quer ver uma coisa? Quem é corintiano aí? Ergue a mão. Ó, na hora, falou corintiano, ergue a mão, ele já está acostumado, entendeu, pastor? Porque lá no Brasil é o que a gente mais faz, né? Quem não lembra, eu era a polícia, então o que mais faz é abordar corintiano. Então é fácil, quando você fala ergue a mão, é automático, entendeu? Eu quero determinar que vocês, corintianos, a partir de hoje, sejam palmeirenses. Tá? Você pode disfarçar. Você pode disfarçar. Para conquistar a moça, né? Às vezes ela é palmeirense, né? Você pode disfarçar por um bom tempo e até a vida toda que você gosta daquilo. Mas o seu coração, no fundo, é corintiano. Você pode disfarçar que tem uma relação com Deus de amor. Mas o seu coração não é dele. Você pode caminhar, pode estar no culto, mas o seu coração não é dele. E a questão é que o texto fala que para a gente ter uma relação com Deus, e principalmente de pai, é preciso amá-lo com toda a força e todo amor. Amém? E aí, o Cris veio perguntar para mim o que eu ia pregar, qual é o título da mensagem, né? Ele falou assim: você vai pregar mesmo? Eu falei: qual é o título da mensagem? Eu falei que o título da mensagem hoje é 3 corações e um pai. E aí a gente vai, eu não vou ler todo o texto, mas a gente vai lá baseado lá em Lucas 15, tá bom? Do 11 até o 32. E a gente vai conversando sobre isso. 3 corações e um pai. Esse texto, para quem não sabe, é um dos textos mais conhecidos, é um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, que é do filho pródigo, né? Aquele filho jovem, o mais jovem de 2, que um dia chegou para um pai muito amoroso, muito paciente, cheio de dinheiro, e falou: pai, quero minha parte na herança. Quando se recebe uma herança? Quando o pai morre. Então, eu fico imaginando se o Juninho pedisse toda a herança dele agora. Entendeu, Juninho? Toda a sua herança, né? A dor que ia me dar. Eu ia dar para você tudo que eu tenho. Entendeu?
Um gorila, que é uma máquina de fazer granito, entendeu? Mas eu fico imaginando aquele pai, e esse jovem falou: pai, me dá a minha parte. Mas ele só falou que ele queria a parte dele. Ele não falou: pai, me dá a minha parte que eu vou embora. Ele falou: me dá a minha parte na herança. E o pai não pensou duas vezes e está aqui, fez o cheque, toma. Passou alguns dias, o texto fala, alguns dias, poucos dias ainda, ele fala, ele pegou tudo, fez a mala, pegou as coisas e foi embora. Tá? É um texto muito conhecido, porque com o passar do tempo, ele fez o que com o dinheiro? Torrou tudo, né? Foi para gandaia, mulherada, droga, bebida, balada, amigos, devia ser cheio de amigos, né? Porque quando você está com dinheiro, você tem muitos amigos. E também, em pouco tempo, ele perdeu tudo. E não bastasse ele perder tudo, aonde ele vivia, a comunidade ele vivia, passou a ter um problema financeiro, um problema econômico. E aí ele começou a passar até fome, né? Não conseguia emprego, e nada. E aí ele foi fazer o quê? Foi atrás. O cara é corajoso, porque uma coisa que ele vai falar é verdade. Ele, além ele é burro, mas era corajoso, né? Que ele pegou e foi, eu vou lá, vou enfrentar o mundo, eu posso. E quando ele perdeu tudo, ainda assim, ele fez o quê? Ele voltou para casa? Não, ele ainda foi atrás e vou virar esse jogo, né? Vou virar esse jogo, eu posso, eu consigo. E aí ele arrumou um trabalhão, né? Cuidar de porcos. Vocês têm ideia que naquela época, o porco era o pior dos bichinhos, né? Eu tenho dó, porque eu sou palmeirense, né? Entendeu? Dá dó, né? Entendeu? Mas ele foi cuidar dos porcos e diz a palavra que ele pediu a comida dos porcos. Ele pediu para comer a comida dos porcos. E foi negado a comida para ele. As pessoas não davam. E aí, algumas coisas bem importantes no texto é que lá no versículo 17 faz assim: então, caindo em si, ele lembrou que o pai tinha muitos trabalhadores, não é? E os trabalhadores comiam pão com fartura. Ele lembrou disso. Caindo em si, ele, por que eu estou passando por isso? Eu aqui passando fome e os trabalhadores do meu pai têm fartura. Eu vou resolver isso. A ideia era resolver a fome, tá? E aí ele teve uma sacada boa, montou um discurso, escreveu lá, vou falar: pai, eu não mereço ser seu filho, tá? Eu pequei contra o Senhor e contra os céus. Isso também demonstra que o pai era temente a Deus, tá? Ensinou ele a caminhar com o Senhor. E aí ele pegou e falou pôs na cabeça dele: eu vou escrever esse discurso e vou lá pedir para pelo menos poder trabalhar para ele. Meu pai tem uma empresa, vou trabalhar para ele. Bom, essa foi a ideia e a execução foi tomada, porque o texto também fala que ele tomou a atitude de fazer isso, tá? O jovem, quando pediu a parte dele, pegou as coisas e foi embora, ele rompeu o relacionamento dele com o pai. Ele rompeu, ele sim tinha a figura paterna, tá? E ele rompeu isso. O pai, por mais amoroso, por mais bondoso, levou na escolinha, deu banho, deu brinquedo no aniversário, fez aquelas festas de aniversário legais. Eu lembro de umas festas minhas, tá? Eu lembro de uma, que eu era criança e teve, minhas tias fizeram, que era um bolo de campo de futebol. Na nossa época a gente tinha isso. Era um açúcar verde, lembra? Duro. E tinha umas bolinhas prateadas que a gente mordia, quebrava o dente. Lembra? Quem lembra? E aí tinha os bonequinhos, eram rosinha, né? Eles assim, e aí pintava e aí fazia o bolo, não sei porquê, o bolo em casa sempre era torto. Parecia o campinho de futebol do bairro lá mesmo, que ele não crescia direito. Mas eles faziam uma festa e era muito legal, né? Tinha o bolo e a tubaína e o pãozinho com carne moída, né? Ou carne moída não, às vezes aquela carne desfiadinha. E aí, o pai desse jovem
deve ter feito muitas festas para ele, deve ter feito muita coisa, deve ter... Ele, pelo que aparenta, de fato ele é carinhoso, porque ele não negava, ok, você quer mesmo? Mas ele não conseguiu fazer o filho amá-lo. Parou para pensar? Ele não conseguiu fazer o filho amar. Porque o filho queria o quê? Ele queria o que o pai tinha. Ele amava o que o pai tinha, não o que o pai era. Então o primeiro coração aqui é de um filho que se interessava pelas coisas do pai, não pelo pai. Pelo que o pai podia dar, não pelo pai. Pela segurança que o pai proporcionava, não pelo pai. Não existia amor do filho para com o pai. E aí um dia, no tempo, ele pegou as coisas dele e foi embora. Eu cresci na igreja e vi muitos e muitos irmãos meus, jovens, no tempo certo, pegar as coisas dele e irem embora. Jovens que pregavam, jovens que louvavam, jovens que cantavam, jovens que estavam aqui, mas não amavam a Deus. Amavam o que Deus podia dar. Amavam que Deus, de fato, é tudo que o irmão falou aqui, é tudo que as músicas falaram. Ele cura, Ele protege, Ele muda, Ele pode tudo. Mas o primeiro coração aqui da minha história hoje é um coração que só amava as coisas do Pai, não o Pai. Aí nós temos um segundo coração, que é do filho mais velho. Tá? Diz a história que depois que ele retornou, depois que o pai perdoou, depois que o pai o abraçou, depois que o pai fez uma festa, o filho mais velho voltou do trabalho e viu o barulho, e a festa devia ser grande, porque ele viu o barulho, viu lá, e ele perguntou: o que está acontecendo? E um dos empregados falou: não, é que o seu filho, o filho mais novo, seu irmão mais novo, voltou. E aí o seu pai está tão feliz que deu uma festa, está dando uma festa para ele. Diz o texto que ele ficou tão revoltado, e estava tendo festa, tá? E ele ficou revoltado a ponto de o pai saber e até ouvir, aparentemente, e ter que ir lá fora para consolar ele, para acalmar os ânimos, tá? E aí o filho falou o que para o pai? E eu falo que é um coração indignado, né? Ele falou assim: eu sempre estive do seu lado, nunca te desobedeci, sempre estive aqui te ajudando em tudo, e o Senhor não deu sequer como que é o texto fala? Um cabrito, né? Para eu comer com meus amigos. E para ele, o Senhor mata o melhor. Ele falou só no texto aqui de 3 vezes de coisas. Então, se a gente vê, o primeiro filho, o primeiro coração era diferente do segundo. Era? Para mim era igual. Só era mais covarde, ou mais paciente, ou esperava. Porque, na verdade, ele também não amava o pai. Ele não amava o pai. Ele ficou com o pai, pode ser que por segurança, né? Porque, de fato, ele seja mais covarde. Talvez ele pensava: eu queria ser igual ao meu irmão, corajoso, tentar. Mas no fundo, ele tinha um coração também que amava as coisas do pai. Só que esse era mais, ele parecia ser mais um filho mais filhão, né? Porque ele estava lá, né? O paizão dele. Ele parecia ser mais... você olhando ele tinha expressões de filhão. Só que um dia, o coração dele, lembra que eu falei que não dá para obrigar? Um dia o coração dele veio demonstrar de fato quem ele era. Ele tinha exatamente o mesmo coração do filho mais novo. Ele amava as coisas do pai, e não ao pai. Ele tinha exatamente a mesma vocação de não amar o pai. Ele parecia amar,
E ele ficou lá, trabalhou lá, ouviu, obedeceu ainda ao pai. Lembra que ele fala, eu nunca desobedeci, nunca ergui a palavra, um dedo. Um parênteses aqui, né? Um dia, já contei isso nas nossas reuniões de família, vou contar de novo aqui, para quem não ouviu. Um dia a filha chegou para a mãe e falou, mãe, a mãe já velhinha, seus 50 anos de casado, falou, mãe, eu fico admirada, eu nunca vi a senhora brigar com o pai, discutir, contrariar o pai, eu nunca vi. Qual é o segredo de um casamento assim? Aí a mãe contou, vou contar para você, quando a gente casou, a gente estava na carroça, indo para a igreja, e aí o cavalo parou, empacou ali, aí o seu pai desceu da carroça, foi na frente do cavalo, fez assim para ele, voltou em cima da carroça, bateu a rédea, e o cavalo andou, e passou mais uma caminhada, o cavalo parou de novo, e aí o seu pai desceu, foi na frente do cavalo e fez assim para o cavalo, e aí ele voltou, sentou, bateu a rédea e o cavalo voltou a andar. E aí o cavalo parou pela terceira vez, o seu pai desceu, pegou a espingarda e matou o cavalo. E eu olhei para ele e falei, você está louco? Ele olhou para mim e fez assim. Esse dia em diante a gente nunca mais discutiu, eu nunca mais contrariei o seu pai. Às vezes eu faço assim para André, né, André? Esse filho mais velho, ele era o filho padrão, nunca desobedeceu, estava junto, paizão, é isso aí pai, conte comigo, vamos lá. Podia até falar que gostava do pai, que amava, mas um dia, ele mostrou quem o coração era. Então o primeiro coração não amava o pai, e nem o segundo amava o pai. Mas nessa história, nós temos um terceiro filho. Não temos? Temos ou não? Tem. Não tem um terceiro filho na história do filho pródigo? Olha o texto aí. Tem ou não? Quem é o terceiro filho? Hã? Não. Quem é o terceiro filho? Quem estava contando a história. Quem estava contando a história? Jesus. É uma parábola. Nesse texto, nós temos um terceiro coração, de um filho. E aí, que a coisa muda. Por quê? Porque apesar de nós termos dois corações maus, Jesus era filho. E eu procurei, nesse tempo, entender a relação de Cristo para com Deus, de pai e filho, apesar de Cristo ser Deus. Mas eu quero que a gente entenda, eu quero que vocês absorvam que a relação de Cristo para com Deus era de pai e filho. Pai nosso que está nos céus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai. Uma figura para Cristo muito visível. E o amor de Cristo por nós é toda hora falado aqui, né? Ele se entregou na cruz, ele morreu por mim e por você, ele se despiu da sua formosura, da sua santidade, não, mas do seu poder para se fazer homem e morrer por mim. Isso é uma demonstração de amor muito profunda, amém? Mas o amor dele pelo pai dele era tremendo, porque Deus amou o mundo, que deu o seu filho. Vai lá e resolve essa parada. Isso, vai lá. Você me ama, você é meu filho, vai lá. E ele veio por amor ao seu pai. Todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, descrevem Jesus como Deus poderoso, como amigo, como discipulador, como um Deus que fazia milagre, curava, mas
todos os 4 evangelhos demonstram que ele era filho de Deus. Nos últimos instantes, eles perguntaram para ele, seus acusadores: você é filho de Deus? E ele: sou. Figura de pai e filho, só que com o coração certo. Entende? Os 2 primeiros corações eram corações que um abandonou, o outro ficou. E esse terceiro coração era um coração de amor real. Era o coração do primeiro texto: amarás o seu Deus de todo o seu coração. Cristo morreu por mim e por você, porque ele amava o seu pai. E ele se entristecia em ver seu pai triste, separado dos seus filhos. Um dia o homem pediu as coisas dele e foi embora. E muitos desses homens tiveram a oportunidade, começaram a caminhar de novo com Deus, lá no Egito, lá no deserto, tá? E ter as coisas de Deus. Eles recebiam o maná, eles recebiam a nuvem, as roupas não se desgastavam, ele tinha uma relação com o pai, mas pelo que o pai dava. E aí Deus falou a mim, e perguntou a mim essa semana: que tipo de amor você tem por mim? Você quer o que eu posso te dar? Ou você simplesmente quer me amar? Eu não posso querer ter uma relação com Deus para ir para o céu. Eu não posso querer ter uma relação com Deus para não ir para o inferno. Eu tenho que ter uma relação com Deus porque eu o amo. Entende? Aquele vídeo que a gente viu aqui agora. Tem um pai lá, na primeira imagem, uma menininha arrumou o cabelo assim, ó. O que aquele pai vai deixar de herança para aquela menininha? E alguém crê aqui que ele pode ser, sim, o melhor pai do mundo? Que o amor dela por ele pode ser, não pelo que ele pode dar a ela, que talvez ele não possa dar nada, mas é porque ele é. Eu não tinha a figura do pai. Com 20 anos, 21 anos, 22 anos eu fui ser pai. Eu lembro que eu fui pegar o Juninho no hospital. E é lógico que eu levei o macacãozinho do Palmeiras, Cleiton, entendeu? Para ele sair de lá, palmeirense. E eu lembro, e eu vou confessar a vocês, eu estava apavorado. Como é ser pai? E na época não tinha internet, Google, para ficar pesquisando, né? Como fazer, não tinha. E são 22 anos sendo pai do Júnior, e um pouco menos da Júlia. E tive muitos momentos felizes, mas um dia o Júnior resolveu fazer uma viagem missionária. Aquilo que você falou aqui, todos têm que ir, né? E ele foi. E quando ele voltou, ele foi testemunhar lá como foi a viagem missionária, e eu vi ele lá e eu falei: puxa, estou feliz. Aceitei algumas coisas, né? E eu confesso, e eu honro o Júnior aqui, porque eu sinto o amor dele por mim. E é muito bom isso. Porque de fato, ele sabe que eu não tenho bens para deixar para ele. Mas é bom poder ouvir dele, e é normal, e eu louvo a Deus por isso. Pai, eu te amo. Eu não tive a figura paterna, e aí nos meus momentos no secreto com o Senhor, muitos aqui nos Estados Unidos, eu falava: Deus me ensina a ser filho. Eu quero ter uma relação com o Senhor de pai e filho, não só de Deus, entende? Ele é meu Deus, Ele me dá, Ele cuida, Ele resolve, sim, mas eu quero o meu pai. E tem sido bons esses momentos, que a cada dia o meu amor de filho para com Deus tem sido mais fortalecido. E aí de fato a vida parece ser mais simples. Ontem eu falei aos jovens
que eu ouvi uma frase de caminhoneiro essa semana. E estava lá assim: quando você não tiver nada e só tiver a Deus, você vai ver que na verdade você só precisava de Deus. Temos vivido isso, uma relação de pai. E eu não vou enganar os irmãos. Tem dia que eu vou lá no meu quarto e falo: Senhor, cadê o Senhor? Pai, cadê? Eu não estou sentindo. Semana foi dura, cadê? Eu quero sentir. Eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero sentir o amor do meu pai. O meu pai, o meu paizinho, o meu Deus, que é meu pai. Você pode escolher, meu irmão. Você pode escolher, sim. Você pode escolher pedir a Deus, pedir a Cristo, que te ensine a amar o seu Deus como Pai. Ou você pode ter duas atitudes: continuar simplesmente vindo à igreja, adorando, cantando, fazendo as coisas na igreja. Ou os mais jovens, e eu tenho falado muito aos jovens: no tempo certo eu quero viver minha vida, quero pegar as coisas e ir embora. Ou você pode escolher ter um coração de filho como o de Cristo tinha para com seu pai. Eu quero te amar como meu pai. Meu pai, eu não cobro dele. Meu pai, eu não exijo dele. Meu pai, não me decepciono com ele, porque ele é o meu pai, é o melhor pai. Talvez você também não tenha tido uma figura paterna, ou talvez você tenha tido e isso dói muito porque ele está longe, ou ele se foi. Deus, ele quer um relacionamento muito maior do que simplesmente um servo. Ele quer sim que a gente sirva a ele por amor, não por interesse. Pela glória de Deus vamos estar nos céus. Para a honra e glória do Senhor vamos estar adorando ele sempre. Eu quero ir para o céu, eu desejo, eu anseio por isso. Mas eu não quero me relacionar com Deus só por isso. Entende? Que tipo de coração tem sido o seu, meu irmão? Que tipo de relacionamento você tem tido com o seu pai? Essa é a pergunta. E aí a gente retorna lá no primeiro texto. Amarás o Senhor Deus, o seu Deus, Pai, de todo o teu coração. Se não tiver isso, não tem relacionamento de pai e filho. Entende? Deus te ama. Deus me ama como filho. Porque senão a cruz não valeria para nada. Ele teve que ser radical. A coisa mais triste para esse filho, o mais velho, eu acho que é para o pai, a mais dolorida, deve ter sido que ele não se alegrou com a alegria do pai. O pai estava regozijante, ele estava feliz, e o filho não estava na mesma sintonia. Quer ver uma coisa? Quem aqui já... Eu entrei numa discussão lá no Brasil, uma época, quando eu fazia seminário teológico, e esse seminário era reconhecido pelo MEC. Lá no Brasil é um ministério que conhece todas as faculdades. E para você ter um seminário teológico reconhecido pelo MEC, para valer o diploma como nível universitário, ele tem que ser aberto. Qualquer pessoa pode frequentar. Crente, ateu, católico, tá? E no final ele vai receber o diploma, mas ser ordenado pastor é outra coisa, né? Quem ordena são as igrejas. E teve um casal de políticos corruptos que se inscreveram nessa universidade para poder ter o benefício. E a gente ficou sabendo, isso criou uma polêmica, porque os caras estão fazendo teologia, são picareta, preso ainda ele, inclusive. Poxa, vai, o pessoal.
E aí alguém lúcido falou, mas alguém crê aqui que de fato eles podem, ou nessa caminhada, eles podem ter um encontro com o Senhor e Jesus mudar a vida deles? E aí o pessoal, mas eles não merecem o céu. Entende? Eles não merecem. Muitos de nós, tem bandido, tem corrupto, tem a pessoa... Mas, se Deus Pai alcança alguém assim, nós temos que estar felizes com Ele. Esse Pai não é só seu, entende? Ele não é só seu. Quando você se relaciona com Ele, você tem que contar, eu tenho um Pai que Ele é top, Ele é o cara, Ele cuida de mim, Ele muda a minha vida, Ele é o meu Pai. Você tem que contar. Talvez esse seja o nosso problema nesse tempo. A gente não fala, ou porque a gente é tão egoísta, ou porque a gente não se relaciona como pai. Mas a gente não conta do nosso pai. Eu fico orgulhoso se eu souber que meu filho falou de mim, meu pai é o cara, entendeu? Né? E você, fala do seu pai? Você conta? Lá no teu trabalho, lá na sua faculdade, lá sei lá onde, você fala, eu tenho um pai. Porque no mundo secular, as pessoas nos olham e falam, esses caras são loucos. E a gente parou de contar por que a gente é louco, entendeu? A gente parou de contar. Por quê? Porque a gente não tem a relação com o pai. Então a gente tem a relação com Deus, a gente tem a relação com a igreja. E aí a gente não fala. Ontem eu estava no encontro dos jovens e uma pessoa lá falou assim, foi muito legal que essa semana uma pessoa falou, você é diferente. E aí ela pôde testemunhar que ela tem um Deus. E ela conhece, teve uma experiência com o Senhor. Porque ela caminha com Deus, com seu Pai. O meu coração, a minha vontade, a minha disposição hoje, é que a gente saia daqui entendendo que a gente tem que se relacionar com o nosso Deus, mas de uma forma paterna. Um filho obediente, um filho amoroso, um filho que compreende o tempo do Senhor, um filho que compreende que o Senhor está curando, que o Senhor às vezes tem que dar uma apertadinha aqui, outra colar, para nos ensinar, porque Ele é o nosso Pai, e Ele quer o melhor de nós. Ele quer o melhor de nós. Quem o filho queria pôr o dedo na tomada, e o pai não deixou, e o filho chorou, e esperneou, e você foi lá, até deu umas palmadas na bunda dele, para ele parar de frescura, né? Você palmou ele, você educou ele, porque você é um mau pai, ou porque se ele prosseguisse no que ele estava fazendo, ele ia, talvez até morrer. É assim a relação de Deus para com a gente, entende? Está vivendo um momento difícil, está doloroso, está sem dormir, mas está se relacionando com Deus? Calma, Ele é seu Pai, Ele quer o melhor, entende? É um tempo, é uma palmada, é um aperto, é um não. Não. Em casa, eu acho que a maioria das casas, a pessoa que fala mais não sou eu, né? Entendeu? Sempre foi, né? A Andréia fala muito, né? Mas nega pouco. Até algumas vezes eu falava para ela, amor, se você depois de 4 horas de discussão vai falar assim, fala antes. E daí a gente não tem as 4 horas, né? De discussão. Já fala assim, né? Para a gente não ter esse tempo. Entendeu? Mas eu sempre fui, de fato, eles dois nunca tiveram muito problema, porque eles falam que eu sou turrão, né? Quando eu falo não é não, né? Entendeu? Então eles não testam muito, ficam lá tentando a mãe. Mas o pai, ele tem que falar não para o filho. Se ele só fala assim, né? Meu irmão, eu queria encerrar agora e confessar a vocês que hoje eu não tenho mais aquele trauma. Em alguns, acho que 4 anos, eu fui fazer um curso em São Paulo. E eu ficava lá a semana toda. O projeto, mas nós vamos lá. Ficava lá. Eu fui no curso lá e eu fui numa igreja
de quarta-feira. Para mim é adoração. A minha surpresa não era adoração. O projeto chamava Celebrando a Recuperação. Nada encontrarás de bom. Eu escolhi dar um tema lá. Mas um desejo eu tenho de ser. Escolhi porque só tinha tema cabeludo, entendeu? Então eu falei, eu vou nesse aqui, parece ser mais tranquilo. E eu caminhei nesse tempo lá. E eu descobri que eu tinha essa questão de não enxergar um pai em minha vida. E o Senhor trabalhou isso na minha vida. E hoje eu posso dizer, a cada dia, eu consigo vê-lo como um pai. Eu não tive um pai. Eu brincava, né, que eu nunca... As pessoas perguntavam, você nunca teve curiosidade de conhecer seu pai? Em alguns momentos sim, mas era um tema muito difícil de se falar em casa. Nunca foi falado. Eu creio que é algo muito difícil para minha mãe e eu sempre respeitei isso. E eu falo, não vou procurar ele não, porque do jeito que eu sou azarado, pastor, ele vai estar cheio de problema, vou ter que dar dinheiro para ele, vou ter que... Eu tenho um pai, meu irmão, que cuida de mim, me ensina, me corrige, que me tirou da religiosidade, um coração que era pelo que ele podia me dar, entende? Eu não tive o primeiro coração do mais jovem de ir embora, mas eu tinha sim um coração do que Deus podia me proporcionar. E hoje não. Hoje é mais, pelo menos meu alvo, é um coração como o do terceiro filho, Cristo, que tinha o pai como a referência, uma obediência. Sim, pai, eu vou fazer. Sim, paizinho, eu vou fazer. Baixa a cabeça aí, meu irmão. Converse com seu pai agora. Eu não sei que tipo de relacionamento você tem tido com Deus, mas a palavra do Senhor, ela é clara. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o seu Deus, Ele é o mesmo Deus lá na cruz, que ao ver Jesus crucificado, o seu filhinho obediente, como um cordeiro no matadouro, obediente por amor a você e a mim, nos deu oportunidade de termos uma relação não mais distante, mas uma relação de Deus Pai. Fale com seu pai agora. Peça que o Senhor transforme o seu coração num coração de Cristo, um coração de amor real. Chega de religiosidade, chega de agenda, chega de crente 007 escondido, mas um pai e filho. É só querer, meu irmão. É só querer. Ele te ama. Ele te abraça. Ele é duro às vezes, sim, como o meu avô era, mas ele é seu pai. Ele vai te ajudar, sim, no tempo certo. Se tudo isso que eu falei para você hoje é loucura, você não entendeu nada, eu quero dizer que um dia o homem decidiu se separar de Deus. E só tem uma forma de você se reconciliar com Deus, que é confessando que você é pecador. Se você ainda nunca fez isso, agora é a hora. Aí, no seu canto, o Deus, o Pai que eu falei aqui, Ele está aqui, disponível e disposto a ouvir. E você é pecador e quer se relacionar com Ele. Eu quero que tudo isso que o Eduardo falou seja real na minha vida. Você tem que confessar. Você tem que falar para esse Deus. E Ele te ama a ponto de perdoar. Faz isso. Faz isso. Faz isso agora.
E aí vai parar de ser loucura. E vai ser amor. Te amamos, Pai. Te amamos, ó Senhor, e queremos te amar, ó Pai. Queremos ser felizes, ó Senhor, em te ver feliz. Feliz em nos ver contaminados, escravizados pelo pecado. Queremos ter o Senhor, ó Pai, nos momentos difíceis, nos abraçando. Mas queremos ter também o Senhor, ó Pai, nos momentos de fartura, de alegria, como nosso Pai. E reconhecer que o Senhor que nos deu. Não queremos ter um coração ingrato. Não queremos ter um coração de filhos indiferentes, ó Pai. Como pode, ó Senhor Deus, passarmos uma semana toda sem nem sequer falar contigo? Como pode, ó Senhor, passarmos uma semana toda sem olhar na cara do nosso Pai? Como pode, ó Senhor, passarmos tempos e tempos sem pegar a palavra para ouvir o que o nosso Pai tem para falar para nós, ó Senhor? Muda isso em nossas vidas, ó Senhor. Isso não é filho. Isso é pessoa interesseira, ó Pai. Ó Pai, queremos ouvir sua voz o tempo todo. Queremos saber para que lado andar, mas vindo de Ti, ó Senhor. Queremos, ó Senhor, o Seu fruto. Queremos ser filhos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Senhor, porque não o tratamos como Pai. Perdoa-nos, ó Senhor, que o tratamos às vezes como um qualquer, como uma lenda. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos e muda a nossa história. Muda a nossa história. Aleluia, Senhor.